Será que o Flamengo está prestes a ganhar reforços importantes justamente na hora da decisão? E tem mais, uma negociação milionária que parecia encerrada ainda pode voltar para a mesa, enquanto uma nova parceria comercial pode colocar muito dinheiro nos cofres do Mengão. E no meio disso tudo, tem Bruno Henrique de volta, Maracanã lotado e recorde de público na mira. E fica comigo porque o cenário mudou bastante nas últimas horas. Se você é Flamengo, já deixa o like e se inscreve no canal porque hoje tem muita coisa importante para explicar. O Notícias do Mengão está começando. E vamos começar justamente pela notícia que pode mudar os planos de Leonardo Jardim para a decisão contra o Cruzeiro. Bruno Henrique voltou. O atacante voltou a treinar no campo com o grupo nesta segunda-feira e praticamente garantiu uma nova possibilidade para o treinador antes do confronto pela Copa Libertadores. O camisa 27 ficou fora da goleada sobre o Mirassol depois de sentir dores no tornozelo esquerdo, justamente por causa de uma forte entrada que sofreu no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Ele foi preservado no fim de semana, continuou o tratamento e agora deu um passo importante na recuperação. Mas atenção! Isso ainda não significa que Bruno Henrique está confirmado como titular. A definição vai passar pela última atividade antes da partida, principalmente pela avaliação de Leonardo Jardim. Só que uma coisa já mudou. O treinador ganhou novamente uma opção de peso para o jogo em que qualquer detalhe pode decidir a classificação. Enquanto o assunto é decisão, Bruno Henrique dispensa apresentação. Ao longo da passagem pelo Flamengo, o atacante construiu uma relação especial com jogos grandes e momentos de pressão. Por isso, se estiver à disposição contra o Cruzeiro, Jardim terá justamente aquele jogador que costuma aparecer quando o jogo fica mais pesado. Agora eu quero saber de você. Bruno Henrique recuperado, você colocaria o BH27 como titular ou guardaria para o segundo tempo? Comenta aí. Porque enquanto o Flamengo recupera uma peça importante dentro de campo, a nação está preparando algo ainda maior fora dele. O Maracanã promete uma noite gigantesca. Os ingressos estão esgotados e a expectativa é de mais de 70 mil torcedores empurrando o Flamengo em busca da classificação. E tem um recorde na mira. O maior público do Flamengo no Maracanã em 2026 foi registrado contra o Palmeiras, com 71.205 presentes. Se o duelo contra o Cruzeiro superar essa marca, o Flamengo pode registrar uma das maiores presenças da temporada. A torcida do Cruzeiro também esgotou a carga destinada aos visitantes, aumentando ainda mais a expectativa por uma atmosfera absurda no estádio. E não é difícil entender o motivo. O confronto está completamente aberto. Depois do empate do jogo de ida, uma vitória simples coloca o Flamengo nas quartas de final. Se houver outro empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Ou seja, Maracanã cheio, classificação em jogo e uma torcida que sabe que pode fazer diferença. Agora falta o time transformar essa pressão na arquibancada em resultado dentro de campo. E enquanto o Flamengo se prepara para essa decisão, outra disputa começa a ganhar força. Só que dessa vez, fora do gramado. O Brasileirão também voltou a ficar interessante para o Mengão. Depois da goleada de 5-1 sobre o Mirassol, o Flamengo chegou aos 45 pontos e diminuiu para 3 a distância para o Palmeiras, que tem 48. E existe um detalhe importante nessa conta. O Flamengo ainda tem um jogo atrasado contra o próprio Mirassol. Se conseguir transformar essa partida pendente em vitória, o rubro-negro pode alcançar a pontuação atual do líder. E ainda existe confronto direto pela frente. A diferença que chegou a 8 pontos caiu rapidamente. Agora, a pressão está do outro lado. O Palmeiras continua na liderança, mas já não tem a mesma tranquilidade. E o Flamengo sabe que uma sequência positiva pode mudar completamente essa disputa. Só que ninguém dentro do clube quer antecipar a comemoração, tá? A temporada ainda tem Brasileirão e Libertadores. E o calendário não dá espaço para relaxamento. O pensamento é simples, um jogo de cada vez. Mas é impossível ignorar esse cenário, né? O Flamengo voltou a encostar no líder. E quando o Mengão chega, a pressão aumenta. Agora segura essa próxima informação, porque ela envolve grana, dinheiro, muito dinheiro. Uma reunião que aconteceu nos bastidores pode abrir caminho para uma nova parceria comercial do Flamengo.
João Madib, presidente da CIMED, esteve no Rio de Janeiro e se reuniu com representantes do rubro-negro. Depois do encontro, o empresário apareceu com uma camisa personalizada do Flamengo. Isso chamou atenção. O que já existe é uma aproximação comercial entre as partes e conversas em andamento. Mas aqui é importante separar informações de expectativa. Ainda não dá para cravar que um patrocínio esteja oficialmente assinado. Formato, valores e os detalhes da parceria ainda precisam ser definidos antes de qualquer anúncio. Só que o tamanho da empresa mostra por que essa conversa chamou tanta atenção. A CIMED já possui investimentos importantes no futebol brasileiro e acordos comerciais de grande porte. Então, se essa aproximação com o Flamengo evoluir para um contrato, podemos estar falando de uma nova operação relevante para os cofres do clube. E já que a gente está falando de Flamengo, negócios e dinheiro, deixa eu fazer uma chamada rápida para você. Nação Rubro-Negra, se você quer vestir o Flamengo com um manto oficial e mostrar o orgulho de ser Mengão, essa é a hora. O manto Flamengo masculino, jogo 3, Adidas 2026, é para quem acompanha o mais querido de verdade e quer levar as cores do Flamengo para qualquer lugar. Confira o manto e, se ainda estiver disponível, garanta o seu. Porque quem vive o Flamengo sabe, não é apenas uma camisa. Quem é Flamengo, veste Flamengo. E agora voltando ao mercado da bola. Porque tem uma negociação que parecia morta, mas ainda pode ter uma porta aberta. E essa história envolve Luiz Henrique. O Flamengo chegou a avançar forte pela contratação do atacante e recebeu um sinal positivo do jogador. A proposta chegou a 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus, totalizando até 35 milhões de euros. Mas o problema não foi exatamente o valor. O ponto que travou a negociação foi a forma de pagamento. O Flamengo queria parcelar a operação. O Zenit, por outro lado, queria o pagamento à vista. E foi aí que a negociação esfriou. O próprio staff do jogador informou que não houve acordo. Só que existe um detalhe que impede essa história de ser considerada definitivamente encerrada. O Zenit não trata Luiz Henrique como um jogador simplesmente descartável. O técnico Serguei Semak já sinalizou que uma saída pode acontecer caso apareça uma proposta considerada boa para o clube e também para o atleta. E o Flamengo já sabe exatamente onde está o problema. O jogador deu sinal positivo. As partes chegaram a conversar. O valor da operação foi colocado na mesa. O que travou tudo foi principalmente a condição financeira. Então, se houver uma flexibilização por parte dos russos, ou se o Flamengo decidir alterar as condições da proposta, essa negociação pode voltar a ganhar força. Por enquanto, não existe confirmação por uma nova negociação formal em andamento. Mas também seria precipitado dizer que a porta está completamente fechada, tá entendendo? E é justamente aí que a novela fica interessante, porque uma negociação de até 35 milhões de euros não desaparece simplesmente de uma hora para outra. Se as condições mudarem, Luiz Henrique pode voltar a entrar no radar do Flamengo com força. Agora eu quero saber da nação. Se o Zenit facilitar as condições de pagamento, você iria com tudo para trazer Luiz Henrique para o Flamengo? Comenta aí porque eu quero saber sua opinião. E olha como o cenário do Mengão está mudando. Bruno Henrique volta a ser opção para uma decisão de Libertadores. O Maracanã prepara uma noite gigantesca e pode quebrar o recorde de público da temporada. No Brasileirão, o Flamengo diminui a distância para o líder e ainda tem uma partida atrasada. Nos bastidores, uma possível parceria comercial pode representar uma nova oportunidade de receita. E no mercado da bola, uma negociação milionária que parecia encerrada ainda pode ganhar um novo capítulo. Agora é esperar os próximos movimentos. Dentro de campo, a prioridade é o Cruzeiro. Fora dele, a diretoria continua trabalhando em busca de oportunidades. E a nação vai acompanhar tudo de perto e nós também. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo flamenguista que precisa saber de tudo o que está acontecendo no Mengão. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Então é isso, nação. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.